Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje eu estou aqui para conversar com vocês despretensiosamente sobre esse livro aqui, Contos de Fadas, da Clássicos Arra. Essa aqui é a edição de bolso, tá? E aqui nós temos A Bela Adormecida, Branca de Neve, Cinderela, Pequena Sereia, A História dos Três Porquinhos. Aí nós temos também uma que eu não conheci, que era Pele de Asno, e tem também João Pé do Feijão e tudo mais. E aí, um negócio meio esquisito, que na leitura desse livro, eu comecei a ler, assim, pro Benjamin, né? Aquele conto do Soldadinho de Chumbo, achei, assim, bem pesado. Aí depois eu li aquele João Pé do Feijão, achei bem pesado também. E aí eu falei, para lá, né? Vamos dar uma olhada direito aqui nesses contos, porque eu estava vendo um padrão de histórias que não falavam exatamente de virtudes, não falavam exatamente de heroísmo, mas falavam de vícios, de coisas assim que não eram para criança. Qual não foi a minha surpresa, né, ao me lembrar de uma live do Rafael Cronje, aonde ele fala sobre os contos de fadas e ele diz, né, não é para criança mesmo, né, são histórias contadas para adultos em forma de contos de fadas, porque conto de fadas não é para criança, não é para entreter a criança. É claro que entrete, é claro que tem coisas ali que vão chamar a atenção da criança, mas não é exatamente para isso que foi feita, porque você vê ali traços de violência, de vícios, né, de roubos, de coisas que são ruins, né? E a Pele de Asno foi um conto que me assustou bastante, porque ele fala sobre um pai que se apaixona pela filha, né? E aí você pensa, como pode, né? Como que eu vou contar isso pro Benjamin? Como eu vou falar uma coisa dessas com ele? E a criança às vezes não percebe, mas ela pode perceber dependendo da idade dela e tudo mais. Então, antes da gente começar a falar sobre as histórias, eu já vou pedir para você deixar o seu like, para você deixar um comentário, qualquer coisa que seja. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora lá. Mas, gente, é impressionante como essas histórias me assustaram, né? Eu vou começar ali pelo João Pé do Feijão. Eu comentei com um colega meu sobre essa questão do João Pé do Feijão e ele falou, Bruna, existem contos, existem mitos muito piores, né? Existem contos aí de pais que vão sacrificar os seus filhos, e são contos para educar os filhos. E quando a gente pensa na história bíblica da Arca, né, da Arca de Noé, é uma história pesada, é uma história de Deus castigando a terra inteira, né, matando crianças, velhos, mulheres, homens, animais, plantas, tudo morre, entendeu, no dilúvio. Então é uma história pesada também, e a gente conta para as crianças, né? A gente conta de Jonas dentro da barriga de um peixe, Deus castigando Jonas, né? A gente conta de Sodoma e Gomorra, a gente conta essas histórias, a gente conta de Sansão se suicidando, a gente conta as histórias de Davi. Então são várias histórias pesadas. E aí os contos de fadas também, eles servem para educar a criança pelo exemplo contrário, para fazer a criança pensar no que é certo e que é errado mesmo. Mas não é fácil, né, perceber que aí nossa infância, com aquelas fadinhas, né, com aquelas princesinhas, com aqueles príncipezinhos, foi por água abaixo. Então, começando pelo João Pé do Feijão, eu não tinha ideia de que existiam várias histórias, né, que poderiam remontar a originalidade do João Pé do Feijão. Então, esse Joseph que escreveu o João Pé do Feijão, ele poderia ter uma versão dessa história, que não é confirmada, né, de que antes, né, porque a mulher é viúva, a mãe do João é viúva, que o mesmo gigante que o João vai ao encontro, né, dele nas nuvens, no céu, foi o que matou o pai, por isso que a família entrou em miséria. Então, se você não conhece a história, é basicamente isso, uma viúva e um filho, eles têm, né, uma vaca, e é do leite da vaca que eles vivem. E um dia, acaba tudo, e eles falam, vamos vender a vaca. E o interessante nessa história é que o João vira e fala assim, mas mãe, eu posso arrumar um trabalho.
E ela fala, você já tentou arrumar um trabalho e ninguém te dá um trabalho. Então a gente não tá falando de uma criancinha. E aí você vai ver na Disney, você vai ver em outros lugares, sempre o João é uma criança. Ele não é um jovem que já pode ter procurado vários trabalhos. Ele é uma criança. Então já tá aí uma mentira, né? Já tá uma amenidade. E ele sai para vender essa vaca, ele não vende a vaca. Ele tem um diálogo esquisitíssimo, né, se vocês quiserem detalhe, depois eu conto essa história com detalhes. Mas ele tem um diálogo esquisitíssimo com um homem esquisitíssimo que vai dar esse feijão para ele e garante, se você não tiver um pé de feijão enorme no seu quintal, você pode vir pegar sua vaca de volta. Ele retorna, a mãe briga, mas briga assim, bota o João abaixo de cachorro, chama ele de idiota, de imbecil e tudo mais. E ele vai dormir, né, vai dormir sem janta como castigo. Quando ele levanta, o pé de feijão tá lá, ele sobe o pé do feijão, chega numa casa onde tem uma mulher muito grande, que vive ali um relacionamento abusivo com aquele gigante, que é um ogro, na verdade, que come crianças. Come mesmo, ele caça, assim, bois, bezerros, cabras, ele caça, não sei onde que ele caça, se é no céu, se é na terra, mas ele gosta mesmo de comer criancinhas. E aí ele tem muito ouro, tem muitas riquezas, e o João vai roubar por 3 vezes esse gigante. Ele rouba primeiro um saco de ouro, volta para casa, vive com aquele saco de ouro, e depois quando o ouro acaba ele volta lá em cima, e aí ele rouba uma galinha que põe ovos de ouro, né? E depois que ele acha que não tá bom o suficiente, ele retorna para roubar uma harpa que toca sozinha. E essa harpa que denuncia o João, e o gigante vai atrás dele, desce o pé de feijão, e ele corta o pé de feijão e mata o gigante. Aí tem uma interpretação, né, dessas coisas que eu achei interessante até, né? Que o João sobe até o céu para pegar uma certa quantia de dinheiro, depois ele pega uma galinha que vai dar um sustento por mais tempo, é uma coisa mais certa, né? É uma fonte de renda um pouco mais perene. E depois ele retorna para buscar alguma coisa espiritual, um crescimento, um amadurecimento espiritual no céu. Só que, gente, tudo isso é roubo, né? Mesmo se esse gigante matou o pai dele e deixou a família dele na miséria, ainda assim é roubo. E essa mãe não fala absolutamente nada. Para ela, tanto faz, tanto fez, o dinheiro tá vindo, a vaca tá lá, não tem mais a vaca, mas agora tem ouro, né? Então, assim, esse tipo de história onde eu percebo essas nuances de vícios, de coisas ruins, né? De um menino que não consegue ajudar a própria mãe, de um menino que rouba, uma mãe que não admoesta, né? De um ogro violento. O ogro ser violento, tudo bem, é natural, é da natureza do ogro mesmo, mas é um relacionamento abusivo. A mulher que é mulher do ogro tem medo do ogro, né? Então, e ajuda o João a roubar as coisas também. Então, assim, foi o primeiro que me pegou. Tem a história da Rapunzel também. A Rapunzel, gente, Rapunzel é o nome de uma folhagem, tipo uma alface. E a história é de um casal que morava, que dividia os fundos da casa com uma feiticeira, e no quintal da feiticeira florescia o Rapunzel. E a mulher ficou grávida de uma menina, e ela tinha desejo de comer Rapunzel. Então ela falava com o marido, eu tô com vontade de comer Rapunzel. Poxa, mas o Rapunzel tá lá no quintal da feiticeira. Aí o moço foi lá e pegou o Rapunzel pra mulher comer. Ela comeu, gostou demais, achou aquilo muito saboroso e queria mais. Desejo de grávida, né? Aí ele volta lá, só que dessa vez a feiticeira pega ele no pulo e fala com ele, você vai mesmo querer roubar um negócio no meu quintal? Você acha que isso vai sair barato pra você? Aí ele fala, mas a minha esposa tá grávida e ela gostou muito e tal. Ela fala, tá bom, só que aí você vai ter que me dar, quando a menina nascer, você vai ter que me dar a menina. Aí você pensa assim, gente, não era um rei e uma rainha, sabe? Era 2 pessoas pobres. E aí ela vai dar, ele troca a menina no pé de Rapunzel. Aí ele leva pra lá, a mãe não fala nada, tá tudo bem, gente, contanto que eu como esse Rapunzel aqui, tá tudo bem. E leva. E quando a menina nasce, essa feiticeira leva a menina. E depois de um certo tempo, quando ela tá ali beirando a adolescência, ela prende essa menina numa torre, porque ela é muito bonita. E lá dentro, ela vai morar sozinha lá dentro, né? E ela canta, e ela gosta muito de cantar. E aí ela tem toda aquela história mesmo dela jogar os cabelos e tal. Mas aí um príncipe que está andando de cavalo ouve o canto da Rapunzel
E um dia ele resolve, tipo assim, me sobe aí porque eu quero conhecer você. Aí ela joga os cabelos, o menino sobe, o príncipe, e ele propõe pra ela casamento num determinado momento, ela aceita, e realmente é um casamento mesmo, eles vão ter relações ali, sabe? Até que um dia ela deu uma bobeira de falar com a mãe dela, com a feiticeira no caso, né? Que era muito mais fácil subir o príncipe do que subir ela. Eu falei, é burra também, né? Pra que foi falar isso? Nada a ver. Aí a feiticeira fica muito nervosa, corta os cabelos de Rapunzel e manda Rapunzel para o deserto. Vocês sabiam disso? Não sabiam. A feiticeira amarra os cabelos de Rapunzel na janela, ela sobe com o príncipe encontra com a mulher lá em cima, a feiticeira cega o príncipe e joga ele lá embaixo, ele cai, sobrevive à queda da torre e ele vai vagar cego pela floresta, até que alguns anos depois ela encontra, né, ele encontra a Rapunzel cantando no deserto. E aí a Rapunzel reconhece ele, ela está com 2 filhos, ela estava grávida de gêmeos quando foi parar no deserto. E aí, chorando, lágrimas de Rapunzel caem nos olhos do príncipe e ele volta a enxergar e eles retornam para o reino e vivem felizes para sempre. Então, assim, já não é a história, né, aí clássica da Disney. Outra história, a última história, gente, que é a Pele de Asno. Nossa, essa história é muito difícil. Pele de Asno é a história de um rei e uma rainha muito poderosos. A rainha era muito bonita, muito inteligente. Eles tiveram só uma filha. E essa filha era linda, perfeita, né? Só que, por um azar, assim, a rainha fica doente. E quando na hora da morte, ela vira pro rei e fala, você me promete que se você for casar de novo, você case com uma pessoa que seja mais bonita e mais inteligente do que eu. Aí ele promete isso pra ela e ele vai procurar, depois de 6 meses da morte da mãe da menina, né, da rainha, ele vai procurar essa pessoa e ele não encontra. Olha só, ao cabo de alguns meses, o rei se dispôs a fazer uma nova escolha. Mas não era coisa fácil, era preciso manter o juramento. E a nova noiva devia ter mais prendas e graça que aquela recentemente sepultada. Nem na corte, fértil em belezas, nem no campo, nem na cidade, nem nos reinos das redondezas foi possível encontrar mulher assim. Somente a infanta era mais bela e possuía certas sutis seduções de que a defunta carecera. Uma menina tem seduções que a mãe não tinha. O rei percebeu isso e, inflamado por um amor extremo, acabou por meter na cabeça a ideia louca de que devia se casar com a filha. Gente, quando eu li isso, eu fiquei assim, passada. Falei, que? Meu filho, que isso? E aí essa menina fica desesperada, que não quer isso, pelo amor de Deus, eu não quero fazer isso, não quero me casar com meu pai. E ela começa a pedir pro rei várias coisas. A filha, pra despistar o pai, né, ela fala, se você quer casar comigo, você vai ter que me dar algumas coisas. Aí começa a pedir vestidos de várias formas. Eu quero um vestido mais brilhante que o sol, eu quero um vestido mais bonito que a lua, eu quero um vestido com a cor do tempo, eu quero isso, quero aquilo. E o rei foi dando, até que ela pede uma pele de asno, ela quer um vestido de pele de asno. E aí ele concede ao mesmo tempo que ela começa a ficar desesperada, até que a fada madrinha dela fala, olha, eu vou te dar aqui um baú pra você guardar todos esses vestidos maravilhosos, suas joias, suas coisas de toalete, e o baú vai te seguir, então leva minha varinha, quando você quiser usar é só você tocar a terra que ele surge. E aí a menina foge, né, porque o pai já tá pronto pra casar com ela. Aí no dia do casamento a menina não tá lá e o pai tá procurando e a menina fugiu até que ela começa a mendigar e encontra um lugar para trabalhar. Só que ela encontra uma granja, né, um lugar horrível para trabalhar. Só que é a granja do rei. E aí o príncipe vai ver, né, essa menina e ninguém vai acreditar que a menina é tão bonita, que a menina é tão arrumada, porque ele vê ela num quartinho vestida com aqueles vestidos, né? E aí a história segue, gente, muito parecido com a Cinderela, com a questão do sapatinho e tudo mais, mas foi um anel, no caso da pele de asno. E no final das contas o pai reencontra ela e tá curado daquele amor, e ela tá com um príncipe muito rico, e tudo dá certo e tudo mais. Mas, gente, olha que absurdo, né? Um pai que quer casar com a filha, pelo amor de Deus, é uma coisa, assim, que é difícil você contar pra uma criança. Aí, no final desse, tem aqui lições, né? Que a virtude pode envolver sofrimento, mas é sempre coroada. Ok, só que essa é uma camada que não é pra criança, né?
que contra um amor desvairado e seus arroubos fogosos, a razão mais forte é uma frágil barreira, e que não há ricos não há ricos tesouros que um amante hesite em prodigalizar. Tô falando da tolice, né? Que a pessoa gasta um dinheiro ferrado quando tá amando de uma forma louca, né? Aí no final ele ainda fala assim: é difícil acreditar no conto da pele de asno, mas enquanto houver nesse mundo crianças, mães e avós, ele não será esquecido. Eu conversei um pouco com o Tiago Honorato e ele falou que os mitos são assim mesmo, né? E que existem camadas e mais camadas aonde você pode entrar para poder entender essas histórias. Eu acredito nisso, só que eu ainda não tive a oportunidade de estudar esses contos e tudo mais. E ele fala, é uma perda de tempo, porque você precisa ler os clássicos. Você precisa ler os contos que eram usados para educar as crianças na Grécia, né? Então, assim, em Roma e tudo mais, porque tá perdendo tempo sem estudar os clássicos, porque os mitos clássicos é que são os mitos verdadeiros, são os mitos, assim, importantes para a formação. E esses mitos que você tá lendo são esses contos de fadas, são, assim, casquinhas, são inúteis e tal. Então, eu não sei se eu vou ler esse livro pro Benjamin mais, eu acho que eu não vou ler, porque eu acho que não tem como eu passar isso pra ele agora. Eu quero terminar de ler o livro, e eu acho que cada história traz uma curiosidade, igual a questão da Cinderela. São 2 festas, não é uma só. Ela vai em 2 festas, e é na segunda que ela perde o sapatinho. Todo mundo pergunta, né, por que o sapatinho de cristal não modifica depois da meia-noite? Porque o sapatinho de cristal é um sapatinho de cristal. Ele não foi feito de ratos, nem de lagartos, nem de abóboras, nada disso. Então, assim, são várias curiosidades os contos de fadas no seu original. Mas eu não vou ler mais que o Benjamin. Então, se você tem aí alguma curiosidade sobre os contos, se você tem alguma interpretação a respeito desses vícios escancarados, né, nesses contos, conta pra mim aqui embaixo nos comentários e me fala o que vocês acham, né, desses contos originais. Fica aí a indicação, se você só conhece a versão amenizada dos contos de fadas, fica aqui a indicação dos contos de fadas originais, tá bom? São bastantes, tem bastantes autores aqui. E eu vou terminar de ler pra gente trazer, pra eu trazer todas as curiosidades possíveis, né? Dar o máximo de spoiler possível desse livro pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Eu agradeço a todos que assistiram até o final. E dá uma olhada nos links aqui embaixo também. Beijo!